Olá pessoal, o que vamos aprender hoje? Vamos conhecer os anexos da norma referente à prevenção da Covid-19, os conceitos de radiações ionizantes, os conceitos de riscos químicos, os conceitos de riscos biológicos e também ações preventivas na área de manutenção de equipamento e também ações em serviços de limpeza e conservação. Lembrando para vocês que a NR32 é uma norma que não é específica para hospital. Ela serve e deve ser obedecida por qualquer instituição que trabalhe com saúde, saúde das pessoas e assim por diante. Vamos entender um pouquinho da NR32. A NR32 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela foi desenvolvida em 2009. É uma norma muito fácil de ser entendida, de ser especificada. É fácil você encontrar ela na internet, é só colocar num procurador aí NR32 que você vai ter. Nós sabemos que hoje o Ministério do Trabalho é apenas uma divisão do Ministério da Economia, né? Então você vai nessa página www.gov.br e acessa a norma aqui, ó. Ela apresenta uma linguagem bem fácil, não precisa ser um especialista para entender, e a norma está aqui, ó, né? Como eu falei para vocês, existe uma modificação aqui de umas portarias de 2019, que nós vamos ver aqui devido ao Covid-19 daqui a pouquinho, né? E é a norma em si aqui, ó, que todo mundo conhece, né? Ela tem lá as aplicações, o objetivo, né? Fala lá dos riscos biológicos, da questão de contaminação é, por, por várias vias, né? As fontes de exposições, a questão de patologicidade, né? Tem lá os documentos que são obrigatórios para que ela funcione, no caso aqui o PPRA e o PCMSO, bem fácil também para quem já estudou. As medidas de proteção, né? Que elas vão estar elencadas dentro desse documento PPRA. Quais as medidas de prevenção, né? Equipamento de proteção individual, os EPIs, máscaras, luvas, o que é que seja, né? Os equipamentos também obedecem a um certo nível de proteção, dependendo do nível de exposição que o trabalhador tenha, né? Tem também lá até o processo de lavagem das mãos, né, que você deve ensinar ao trabalhador e assim por diante. Vamos um pouquinho mais aqui. Ó. Tem lá as disposições, tem também a questão aqui de vacinação. Em certos casos aqui, focando no hospital, né, o trabalhador ele tem que tomar todas as vacinas devidas para trabalhar lá, né? Ele é obrigado entre aspas, a tomar todas as vacinas, porque num documento chamado PCMSO, lá assinado pelo médico do trabalho, vai estar especificado que ele deve tomar todas as vacinas. Né? No caso agora da Covid-19, né, como as vacinas já estão disponíveis, ele tomou, deve tomar lá, dependendo de onde que ele trabalha, assim por diante. Ele tem até, entre aspas, né, a preferência. Fala também dos riscos químicos, né? Essa classe de trabalhador, esses trabalhadores trabalham muito com produtos químicos, principalmente remédios, né? E também outros tipos de produtos muito perigosos. Então também tem que seguir certas normas, né? Certas regras lá e para evitar acidentes e assim por diante, intoxicação e coisas parecidas. Rodando um pouquinho mais aqui, ó, né? Ele fala lá dos gases, fala dos quimioterápicos, né? Os tipos de remédio que são utilizados, que o trabalhador, né? Da cabine de ar para você fazer, entre aspas, a operação de certos remédios ou certos tipos de, de produtos químicos, né? Aqui também fala das radiações ionizantes, né? O plano de proteção radiológica que poucos hospitais ou poucos serviços atendem, né? Principalmente o trabalhador, esse carinha aqui, ó, né? Ele, por motivos de ganhar a vida, ganhar mais dinheiro,
ele não segue essas normas, né? Mas cabe ao pessoal de segurança do trabalho monitorar, se for o caso, punir, né, esse indivíduo aqui, que ele vai pagar um preço muito caro na questão de exposição a risco ionizante. Risco ionizante é falado por nós, já sabido para quem trabalha em segurança do trabalho, é qualquer tipo de energia que atravesse um corpo e cause alteração, né? Lá no hospital, ou nos hospitais, ou em outras clínicas lá, a radiação mais comum é o raio-x, muito perigoso, né? Dependendo do tipo de exposição do trabalhador. Tem as ações que eu devo tomar, outras coisas mais, né? Tem um plano de proteção radiológica. Em caso de manutenção também, não é só o trabalhador, o operador de raio-x que trabalha dentro desse contexto, até o pessoal da manutenção e da limpeza, né? Tem as obrigações aqui do empregado, né? No caso do operador de raio-x, ele tem que ser habilitado, né? Ele tem que fazer um curso lá de qualificação de 1 ano, tem que saber lá como operar a máquina, o que fazer em questões de emergência e outras coisas mais. Vai constar no prontuário dele que ele trabalha com proteção radioionizante e outras coisas. Tem também aqui uma coisa muito importante, que é a questão dos resíduos, né? O empregador aqui, a partir dessa norma, ele tem que tomar certos tipos de cuidados para dar destino ao resíduo lá que é gerado dentro do hospital. Qualquer tipo de resíduo, né? A segregação, condicionamento, né? A maioria das pessoas conhece aquela caixinha amarela chamada caixa Sharp, né? Que evita acidentes com pérfuro cortante e outras coisas mais. Mas existem bem mais ações do que aquela caixinha Sharp lá. Lembrando para vocês que o lixo biológico, ele tem um grau de contaminação muito grande para as pessoas que trabalham na operação deles. Tem também aqui a questão de manutenção de máquinas e equipamentos que eu falei para vocês, né? Esses trabalhadores aqui, ó, né? Apesar de alguns não terem treinamento, não terem consciência de onde estão trabalhando, eles correm os mesmos riscos lá do trabalhador, do médico, do operador de raio-x, a enfermeira, né? E assim por diante, né? Porque ele trabalha na manutenção direta. Vou dar um exemplo para vocês. Se o mecânico de manutenção não souber que uma máquina de raio-x tem lá uma cápsula de césio 134 ativa e não tomar certos tipos de precauções, ele vai causar um grave acidente dentro do hospital ou dentro da cidade onde ele trabalha, tá? Então ele tem que conhecer muito sobre sinalização, sobre rotulação, né? E deve usar equipamentos adequados para a operação dele e assim por diante. Temos também aqui a questão dos serviços de saúde, né? Essa norma, como eu falei para vocês no começo, pessoal, ela é uma norma muito abrangente. Além de todas as normas regulamentadoras que o hospital deve seguir, além dessa aqui, né? A NR32 é específica para certos tipos, né? Ela é tão específica que não é o SESMIT que trabalha exclusivamente com ela. O Serviço de Especialização em Medicina do Trabalho. Quem trabalha com essa norma, além do SESMIT, é uma comissão. A comissão de médica do hospital, né? A comissão anti-infecções e outras coisas mais. Então, é uma norma complexa que deve ser entendida, deve ser estudada, né? E assim por diante. Bom, pessoal, vocês viram a norma aí, viram os riscos químicos, físicos e biológicos, né? Essa norma aí não é necessidade de você decorar ela, né? Você saber linha por linha, mas você tem que saber como funciona a dinâmica dela. Então é importante você entrar no Google Classroom, fazer lá o teste e ver seu nível de conhecimento. Caso você não consiga, entre aspas, atingir lá um nível 6, né? Estuda mais um pouquinho, faz uma revisão que você volta com certeza a aprender. Pessoal, uma das ferramentas
mais importantes para a prevenção é você observar as condições do ambiente de trabalho, as pessoas que trabalham também, né, se estão se comportando adequadamente com a prevenção. Então, nós vamos aprender agora a elaborar um checklist para a fiscalização de NR32. O checklist ele pode ser específico para a NR32, né? Se você trabalha em determinado setor do hospital, ou você pode fazer o checklist geral, né? Qual é o checklist geral? Além dos itens da norma NR32, você vai elencar todos os outros itens das outras normas do Ministério do Trabalho. Um exemplo, você vai num centro cirúrgico, além de ver as condições de conservação do centro cirúrgico, você observa as condições de extintores, sprinklers e outras coisas mais. No nosso caso aqui, para ser bem específico e bem rápido, eu vou usar a ferramenta do Excel, vou elaborar um checklist específico para um setor qualquer, para você aprender. Não há necessidade de usar Excel, você escolhe. Na internet existem inúmeras maneiras de você abaixar, já tem coisa pronta e assim por diante. Mas como que eu vou elaborar essa norma, né? Eu vou pegar a norma aqui, ó, que eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho disponível na internet, em qualquer lugar. Se você comprou o livro, pode usar o livro também, né? E assim por diante. Ou se quiser baixar da internet uma coisa já pronta, que eu não recomendo, né? Que cada hospital, cada empresa é uma característica diferente da outra. E você vai começar a ler a norma aqui, ó, né? Você vai pegar item por item aqui e vai ler, né? Um exemplo aqui, ó. Os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento da prevenção das doenças, né? Existem medidas de descontaminação do local de trabalho, né? Você vai fazer lá um item do seu checklist, vai colocar lá se a limpeza que é feita lá no local, lá pelo pessoal de limpeza, ele, entre aspas, obedece à norma, né? Está usando lá produtos de limpeza sem cheiro, que limpam mesmo o setor e outras coisas mais, né? Se existem procedimentos médico de emergência para o trabalhador, embora não pareça, né, o hospital é um local muito perigoso de trabalhar, né? É, vamos dizer assim, o segundo local que mais se acidenta o trabalhador brasileiro. Primeiro é a construção civil, depois vem o hospital. Mas que tipo de acidente? É um acidente com pérfuro cortante. Está lá fazendo uma aplicação de uma injeção, né? Ao tirar a agulha do corpo do paciente, se perfura, né? Pode ser que não dê nada, pode ser que dê um monte de coisa, né? Hepatite, AIDS e outras coisas mais. Tem que haver identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas, né? Só o SESM e a comissão não consegue fiscalizar tudo, é só uma ação assim por diante. Você pode ver aqui, ó, se os trabalhadores estão utilizando equipamento de proteção individual, né? Lembrando para você que não basta só utilizar o equipamento, tem que utilizar de maneira correta e assim por diante. Dependendo do nível de intoxicação que tem no hospital, lá de contaminação, o IPI é bem complexo de ser usado, então ele tem que ter um treinamento, um acompanhamento para ser efetivo o equipamento de proteção individual, né? Se a empresa está dando para o trabalhador equipamento individual e outras coisas mais. Em alguns casos aqui, ó, né, bem específicos, eu vou dar um exemplo para você. Se o trabalhador utiliza uma máscara de ar-mandado, né, ele então é responsável pela conservação e pela higienização desse material. É óbvio que o SETM vai ter que ter treinado, vai ter que mostrar como que faz a higienização e a guarda, assim por diante. Cabe ao SETM também fiscalizar essa parte. Bom, pessoal, aqui nós temos um exemplo de checklist. Eu baixei da internet aqui para não perder tempo, né? O formato de Excel, só vem em PDF. Aquilo que eu falei para vocês lá. O pessoal do SETM colocou lá a questão de IPI. No caso aqui ele foi específico da norma NR32, né? Ele pergunta lá, existe equipamentos de proteção individual
em quantidade suficiente para todos os servidores da unidade necessitam, né? Ele vai responder parcial, não aplicado, e assim por diante. Tem outras perguntas aqui sobre o PPRA. No caso do PPRA, esse documento já vai estar no SESMIT, né? Ele vai saber se está sendo o cronograma de ações está sendo cumprido, e se atende à realidade da empresa e outras coisas mais. O PCMSO, né? No caso do PCMSO, que é um documento de controle médico, né? Vai acontecer o seguinte, né? Em alguns casos, o SESMIT ele vai ter que pedir autorização do médico responsável, né, do trabalho para acessar lá o prontuário do trabalhador e verificar lá se os exames periódicos lá, né, estão sendo executados. A maioria das empresas trabalham com programa de gerenciamento, né, mas o programa só funciona se você atualizar os dados. Não atualizar é mais uma ferramenta que se torna obsoleta. Tem aqui a questão da vacinação, como eu falei para vocês. Ó. Eu tenho que acessar lá as informações do trabalhador para saber se ele tomou as vacinas ou não, né? No caso da contratação de um funcionário novo, médico, enfermeiro lá, ele vai ter que trazer o RH lá, a carteira de vacinação, uma declaração, coisas parecidas, né? Tem aqui a questão de acidente de trabalho, né? Se todos os acidentes estão sendo comunicados à questão lá da gestão, lá do comitê, né? E como está sendo feita a questão de investigação. Aqui o colega também já colocou aqui a questão de combate a incêndio, né? Ele já aproveitou que vai no setor lá, a maioria dos setores do hospital são setores restritos, né? Eu tenho que marcar um dia, vestir uma roupa especial e outras coisas mais. E ele vai fazer toda essa parte para não perder tempo. Depois vem a parte de máquina de equipamento que eu falei para vocês, né? A sala de raio-x aqui, está tudo sinalizado. A área de isolamento da UTI, né? A cozinha, as lavanderias, as limpezas e outras coisas mais, assim por diante. Esse meu checklist aqui, pessoal, ele foi feito com visão em todo o hospital, né? Bom, pessoal, vocês viram a norma, viram como é que ela funciona, viram o checklist, né? Agora, para finalizar, você vai elaborar um checklist de uma clínica de raio-x, é bem específico, né? A clínica raio-x não tem certas coisas, como lá refeitório, sala de expurgo, né? Ela tem lá 2 ou 3 salas que tem equipamento de raio-x, tem operador, né? Você vai verificar os requisitos dessa clínica, né? E vai fazer um checklist. Você tem 30 minutos para postar lá no Classroom, né? Para nós vermos o seu conhecimento. Obrigado.